nossos cantores vão cantar depois. Tá bom? Abramos nas nossas Bíblias, no livro do Apocalipse. Já há 2 sextas-feiras atrás, eu comecei a falar sobre o Apocalipse. Ele está dividido em 3 partes. Diga comigo, passado. Que é a troca do sangue de animal pelo sangue de Jesus. Amém? Presente é agora. São 7 cartas enviadas a 7 igrejas da Ásia Menor. E elas são um testemunho profético da igreja, desde o seu começo até o arrebatamento. Amém? Então, essas 7 cartas, eu já falei sobre 2 delas. Falei sobre Éfeso e falei sobre Esmirna. E hoje vamos falar sobre a terceira. Cartas da igreja de Pérgamo. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2, e o verso 12 até o verso 17. Essas 7 igrejas estão divididas durante os anos que estão passando. Nós encontramos que a nossa primeira carta, que foi a igreja de Éfeso, nós estamos hoje com 2000 anos de igreja. Amém? É um privilégio, porque esses 6000 anos que o ser humano está na Terra, até 4000 anos não se falava em igreja, porque era um povo que conhecia a Deus. Mas o Senhor vem preparando este povo, e 4000 anos depois vamos encontrar as promessas proféticas, principalmente do profeta messiânico Isaías, acerca de o Senhor Jesus deixar o trono da sua glória. Vivemos o tempo dos juízes, dos reis, dos profetas, e todos eles anunciavam que Jesus viria. Então o Senhor Jesus, ele veio, nós encontramos que ele deixou o seu trono, se humanizou, tornou-se homem, 100% homem. Da mesma forma, ele era também 100% Deus. Amém? E então nós encontramos que Jesus, quando veio, começou a reunir 12. Quantos? 12. Só um se perdeu, que foi Judas, o filho da perdição. Porém, ali ele anunciou o que ele veio fazer. Eu vim edificar a minha igreja. Aleluia. Então o Senhor Jesus veio para edificar. A igreja foi inaugurada no Calvário, quando ele derramou o seu sangue e disse: está consumado, já fiz. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. E agora a igreja foi inaugurada e foi cheia do Espírito Santo 10 dias depois que ele foi assunto ao céu, voltou ao céu. E a igreja começou, e nós encontramos que a revelação do Apocalipse, que são coisas futuras, a igreja começou, e essa primeira carta que eu já falei sobre ela, a igreja de Éfeso, nós encontramos em todas elas o Senhor se manifesta de uma forma tão especial. Ele diz: eu sei as tuas obras. Tudo quanto a igreja sabe, faz, ele sabe. Eu sei o teu trabalho. Se você trabalha ou dá trabalho. Aleluia. Ele vai mais. E eu sei o teu serviço. E eu conheço as tuas obras. Então, a igreja está aqui hoje.
Então, desde o princípio que você se encontrou com Jesus, você agora está na maior empresa da terra, a igreja. Aleluia. E toda empresa tem um material especial para trabalhar. Quem vende carro é carro, quem vende Coca-Cola é Coca-Cola. Mas quem ganha almas é o material mais caro do mundo. Diga para alguém e diga você é o material mais caro do mundo. Dá para valorizar a sua alma? Não há dinheiro no mundo que valorize uma alma. Nem todo o dinheiro do mundo. Então você pode levantar todo dia e dizer: eu sou o mais rico do mundo. Não tenho que pague a minha salvação. Então nós começamos na igreja de Éfeso, que ela vai desde o ano 60 até o ano 170. Depois passamos para a segunda carta, que foi Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo também teve a sua duração desde o ano 170, né, até o ano 340. E as coisas vêm acontecendo. E na terceira carta nós encontramos que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo, desde o ano 310 até o ano 590, foram anos de sofrimento, anos de perseguição. Desde o ano 300 para cá, a igreja está edificada e crescendo, crescendo, crescendo. E tudo que cresce é perseguido, é invejado. Aleluia! Porque você é o material mais caro do mundo. A sua alma pertence a Ele. E você está na igreja que Ele diz: é minha, é minha, é minha, é minha. Então, hoje nós vamos entrar aqui na carta de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, capítulo 2 e o verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Corta para lá e para cá. Eu sei as tuas obras. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aleluia. Esta carta à igreja de Pérgamo, Pérgamo era conhecida também de uma forma muito feia. Era conhecida como o trono de Satanás, aquela cidade. Porém, a igreja, ela vem palmilhando, irmão, até Jesus voltar. Essa igreja tinha problema? Tinha ou não tinha? E a daqui, tem ou não tem? Tem. Mas quem tem Jesus, tem tudo. E quem não tem Jesus, tem nada.
Porém, nós estamos vivendo esta época que eles viveram até o ano 590, havia problemas sérios que estavam na igreja. Começa aí do verso 12, meu filho, para mim poder ir olhando aí e falando. A mensagem sempre foi para quem? Ao anjo da igreja. Vamos observar quem é o anjo da igreja. É o pastor. Em todas as 7 cartas, ele se dirige diretamente ao pastor. Os irmãos estão aqui tudo olhando para quem? Para o pastor. Qual é a minha responsabilidade? Ensinar. Qual é a responsabilidade dos nossos irmãos que dirigem igreja? Nós temos um cargo de aperfeiçoar santo. O que eu falei, irmão? Tem santo aqui, irmão? Esse santo erra? É. E se você falar, eu não peco, eu já vou dizer, pecou. Nós estamos ainda nessa carcaça velha, irmão. Não é verdade? Carcaça velha. Mas temos um privilégio, Aldir. Servir a Jesus. O dia que você aceitou Jesus, você não veio aqui bonzinho, não. Você veio aqui a pior espécie. Uma casa cheia de morador. Qual era o morador? Prostituição, maconha, cocaína, mentira, enfim. Era inquilino que parecia mesmo uma favela. Mas o dia que você aceitou Jesus, você chegou aqui na frente. Jesus, doutor Henrique, é mais rápido que o senhor. Advogado mais rápido que Jesus eu nunca vi. Aleluia. Quando chegou aqui, ele já estava com a ordem de despejo. O que é isso? Sai desta casa. Todos os moradores, saia para sair, foram despejados. E agora ele diz, Espírito Santo, sela. Essa vida agora é minha, propriedade minha. Vou escrever o nome lá no livro da vida. E a partir daquele dia você tem prazer. Qual é o prazer? Estar na casa do Senhor. Eu não entendo crente que diz que é crente em casa. Você também tem que ser crente em casa, mas você tem que estar na casa do Senhor. Davi disse, eu queria fazer o quê? Morar na casa do Senhor. Para quê? Para aprender. Então nós encontramos quais eram os probleminhas que vinham para a igreja. Pérgamo, eu sei tuas obras, e onde habitas, Satanás já tinha feito um tronozinho. Entendeu? Um trono. E quem faz trono quer adoração. Porém, você já aprendeu, só o Senhor adorarás. E só a Ele servirás. Nós não temos nada com o diabo. Não é verdade? E a Bíblia diz assim, resistiu o diabo. E ele? Ele é covarde. Ele vai fugir. Porque você tem poder. Diga, eu tenho poder. Não é que não. É para ter poder mesmo. Né? E o texto nos mostra aqui, mas você retém o meu nome e não nega a minha fé. Haja o que vier. Não nega o nome dele, não nega o nome dele, não nega o nome dele. O nome dele é poderoso. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é conselheiro. O nome dele é Deus forte. O nome dele é príncipe da paz. Não nego o meu nome, não nego o meu nome. Ainda no dia de Antipas, veja que Antipas foi morto na igreja. No meio mesmo do povo de Deus. Mas por quê? Não negou.
não aceitou alguma coisa. E mataram o irmão Antipas, diz a Bíblia, só que o nome dele ficou aqui. E que forma? Ele era minha fiel testemunha. O que ele era? Minha fiel testemunha. É o que Deus está procurando aqui essa noite. Fidelidade, 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 fidelidade. Aqui não é o meu nome que tem a aparecer, não. Aqui é o nome dele. Só ele pode, só ele tem, só ele sabe. E o texto nos diz para nós: foi morto entre vós, porque já estava o inimigo habitando ali. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, que lá quem segue a doutrina do Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e prostituísse. Isso aqui nunca acabou, irmão. Balaque, aqui no nosso Balaão, era um profeta, porém assediado. Alguém precisou de um profeta, né? E foi Balaque, foi chamar: eu pago, eu tenho dinheiro. E Balaão, ainda sentindo um pouco de temor de Deus, não quis aceitar para amaldiçoar. Porém, ele diz: bom, eu não vou fazer isso, mas vou ensinar você a fazer. Então, quando você vê alguém ensinando você a fazer mal para alguém, é espírito de Balaão. Eu não faço, mas eu ensino. O pecado é o mesmo. Por que não dizer pior? Então, havia também esses probleminhas na igreja, né? E também tinha ali os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? O texto sagrado diz que os nicolaítas é aquele que eu falo, não pode prostituir. E ele fala para você: deixa isso para lá, Deus mandou a gente prostituir. Não posso comer a carne, ou melhor, o sangue. Besteira, rapaz, é para comer o sangue. Então, aquela pessoa que o pastor ensina uma coisa, para você fazer outra. Isso são os nicolaítas. Mas aqui o Senhor não deu isso para os nicolaítas, para ensinar você, deu para o pastor. Deu para o anjo da igreja. E aqui diz para nós: ainda vou dar uma oportunidade, arrepende-te. Pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei da espada da minha boca. Quem tem, não é orelha. Orelha é uma coisa, ouvido é outra. Quem tem, ouvido. Ouça o que o pastor Paulo Lucas fala. Hein? Quem é? O Espírito, irmão. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é ao vencido. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca. E nela um nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Diga: daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ele vai voltar. E eu vou receber uma pedrinha branca. Meu nome não é mais Paulo Lucas. Não é mais Edson. O Senhor tem um novo nome para você. Aleluia. Porém, vamos passar para a quinta carta à igreja de Tiatira. Tiatira, verso 18. A partir do verso 18, vamos lá. Aí. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo
para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo a vossa obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Vamos? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro a regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta carta, a igreja de Tiatira, que vai do ano 590 até o ano 1512, o Senhor passa para João esta mensagem, que ele ainda é o que tem os olhos como chama de fogo. Põe lá de novo, meu filho, para começar do verso 18 para cá, para me acompanhar, ou acompanha eu aqui. Que tem os olhos como chama de fogo, e os pés, semelhante a latão reluzente. O que é que ele está dizendo para nós? João, você me conheceu de sandália, de uma túnica, conforme está Isaías 53, não tinha parecer nem formosura. Quando João está na ilha de Patmos, diga Patmos, quer dizer sofrimento, exílio, trabalho forçado. João foi jogado na ilha de Patmos porque não conseguiram matar ele numa vasilha de óleo fervendo. Não conseguiram matar ele em uma lâmina de ferro pegando fogo. Manda para Patmos. Lá é lugar de feras, trabalho forçado. Lá vão acabar com ele lá. Quando o diabo pensa que joga você em Patmos para você acabar ali, você vai ouvir o que João ouviu e eu ouvi. Uma voz como de muitas águas. E olhei para trás para ver quem era, de baixo para cima. Os pés eram como latão reluzente. A veste era branca como a lã. Os olhos eram como chama de fogo. Da boca saiu uma espada. Aleluia, 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 aleluia. Ele não mudou, ele ainda não mudou. Ele não é mais do capítulo 53. Quando João olhou, não conheceu, mas ele pôs a mão direita sobre João e disse: João, você não está me conhecendo, mas eu sou aquele que morri, mas estou vivo para todo sempre. E estou com a chave, estou com a chave, estou com a chave. Quando alguém pensa, vou te jogar lá para você morrer, aí Jesus chega lá e te tira de lá. E aqui nós encontramos que ele começou a fazer uma semelhança sobre Jezabel, a mulher de Acabe. O que é que Jezabel fazia, irmãos? Ela tinha o deus Baal, os deuses Astarotes. Jezabel emprestou lá do inferno uma religião de adorar outros deuses. E juntava os profetas de Baal, os profetas de Azera, juntando essas duas turmas, dava 850 profetas. E nós encontramos que Deus usou
Quem que Deus usou, irmão, para profetizar? Elias. Elias chamou rei Acabe e Jezabel, entendeu? E ali nós encontramos que ele fez um confronto. Vocês tragam os seus deuses e nós vamos fazer um sacrifício. Eu vou fazer o meu Deus verdadeiro, vocês fazem o seu. E já trouxe até o animal. Isso aqui é de vocês, isso aqui é meu. Só tem uma coisa, não vale por fogo. O Deus que for Deus, vai por fogo. Aleluia. Fogo estranho Deus não aceita. 850 lutaram, se cortaram, se jogaram em cima daquele altar e não aconteceu nada. Mas Elias, agora chegai-vos a mim. Ninguém respondeu aí? Não. Então, vamos consertar o altar. Altar quebrado não funciona. Se você quer que Deus responda com fogo, conserte o teu altar. Nós temos um altar na nossa vida que precisa estar inteiro. Aleluia! Colocou a lenha em cima do altar, colocou o animal em cima do altar e ainda mandou trazer água. Traz água, traz água. Eu creio que o povo de Baal disse, a gente não jogou água e não pegou fogo, esse aí está jogando água, aí é que não pega fogo. É aí que o diabo se engana. Está tudo pronto? Tá. Ele só levantou a mão e disse, ó Deus, responde-me. Mais uma vez, me responde, para que esse povo conheça que o altar está consertado e que tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. E a Bíblia diz que o fogo desceu da onde, irmão? Do céu. Queimou o holocausto, a lenha, quebrou o altar, ainda lambeu toda a água que estava no rego. O próprio povo de Baal na hora se converteu. Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. E aqueles profetas de Baal foram mortos, Elias mandou matar. Isabel ficou numa situação terrível, começou a perseguir a Elias. Elias teve que se enfiar embaixo de um zimbro, Elias teve que correr. Por quê? Porque havia uma perseguição, mas Deus cuidando dele. Ô Elias, sai daí, debaixo desse zimbro, toma, come pão, bebe água, a tua jornada é longa ainda. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos servir a Ele, e crer que é só Ele, só Ele, só Ele. Só ele. Jezabel perseguiu tanto Elias que nós encontramos que ele profetizou, os cães vão comer a sua carne, vai sobrar só a mão. E quando Jeú foi ao palácio, que Jezabel viu ele de longe, foi no seu quarto e meteu uma roupa bem sensual, pintou todos os olhos assim, né? Esse negócio de pintar o olho ainda de Jezabel até hoje, né? Pintou todo o olho e tal, entendeu? E falou, eu vou conquistar. Homem de Deus não se conquista com vida sexual. Homem de Deus se conquista na oração, no jejum. E os guardas dizem, vem vindo ali alguém e anda furiosamente. Era Jeú, porque encontrou Jonadab assim, é reto o teu coração com o meu coração. Então dá minha mão, sobe nesse carro, você vai ver agora o zelo que eu tenho pela casa do Senhor. Com tudo que Jezabel fez para conquistar Elias, Zirri, não tenho nada com você, maldita, joga ela para a janela. Quando ela caiu lá embaixo, os cães comeram, só sobrou a palma da mão, porque isso aqui é verdade. Então, essa carta à igreja de Tiatira nos diz aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições e não se arrependeu. Então, nós estamos vendo aqui, vos digo a vós, e aos que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás. Nós não temos nada que conhecer a profundeza de Satanás. Temos que conhecer as profundezas de Deus. Mas o que você tem,
Quem tem salvação aí, irmão? Diz aqui, segura. Retende até que eu venha. E ao que vencer, não deixa ser vencido por nada. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu tenho dito sempre aqui da oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós o teu. Por quê? Porque você vai reinar, você vai reinar, você vai reinar. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos para o capítulo 3, quinta carta à igreja de Sardo. Capítulo 3, desde o verso 1, diz assim o texto. E ao anjo da igreja, que está em Sardo, escreve. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive. E estás o quê? Isso dentro do templo. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas, presta atenção nisso, que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco. Aleluia. Porque são dignas disto. O que vencer, não é o vencido, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem, é o ano 1512 até o ano 1750. A igreja vem caminhando debaixo de perseguições. Deus usa pré-reformadores e Deus usa um grande reformador, Martinho Lutero. Nós encontramos que os pré-reformadores vêm pregando contra os dogmas romanos. E João Hus, um dos grandes reformadores, antes de ser queimado na fogueira, ele disse, deixa eu profetizar. Hoje vocês vão matar o ganso, Hus quer dizer ganso, o João Ganso, mas daqui 100 anos vai nascer o cisne. 13 de novembro de 1384. Queimaram o ganso. 100 anos depois nasceu, 3 de novembro de 1484, Martinho Lutero. Levanta essa mão e glorifique ao Senhor. O que começou, 31 de outubro de 1517, a reforma. Martinho Lutero se converte, era monge, se converte, escreve 91 teses contra todos os dogmas romanos. E daí para frente vem uma reforma até o ano de 1750. O que aconteceu este ano? A América do Norte envia missionário para todas as partes do mundo, como o faz até hoje. O país que mais envia missionário é os Estados Unidos. Eles vieram, e aí começa um grande avivamento.
um grande avivamento em todas as partes. Jesus começa a salvar, a igreja começa a crescer, aquela perseguição diminui e o avivamento chegou em todas as partes do mundo, já nessa quinta carta à igreja de Sardo. E nós encontramos que também chegou no Brasil. Aleluia. Também chegou no Brasil. E permanece até hoje. E o texto diz para nós: ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Deus conhece as tuas obras? Conhece a minha? Conhece desses obreiros? Aqui tem trabalho, irmãos. Aqui tem almas para serem ganhas. Aleluia. E nós vemos que há muitas pessoas que estão só esquentando o banco na igreja. Não quer fazer nada, não quer ganhar uma alma sequer. Se vocês soubessem a alegria de ganhar uma alma. Eu falo isso porque ganhei milhares de almas. E quando enviei Madalena para o Amazonas, passava-se, são 38 anos, mas ela me mandava os relatórios, 100 almas, 200 almas. Chegou o tempo de que eu contei que tinha mais de 1000, e foi vindo, abrindo trabalho no mato, na beira dos rios. E eu tenho parte. E quando você envia missionário, você tem parte. Lá na Bolívia agora estão cultuando conosco. Jesus está salvando na Bolívia. Diga, eu tenho parte. Eu tenho parte. Por quê? Eu ajudo uma família, sustento uma família que está lá há mais de 15 anos, né? 18 anos já está lá. Quando você chegar diante do tribunal, que vão buscar lá o que você fez, você vai ver lá um monte de bolivianos, mas nunca estive lá, mas você mandou alguém. Lá na África, onde está hoje o nosso irmão Daniel Olés. Ele me manda fotos quando o nosso dinheiro chega lá, caminhão de milho, e o povo comendo milho porque não tem comida, e as almas aceitando Jesus. 400 órfãos, tal. Pastor, um dia você vai receber. Um dia nós vamos receber. Quando eu estava nos Estados Unidos, sustentava 57 missionários, irmã Marlene que cuidava desses missionários no dólar. Construí, ganhei almas. Só em Honduras eram 16 missionários pagos pela igreja. Um dia eu vou chegar lá e vou receber. Ele disse que nós vamos receber o que está escrito lá, Isaías 40:10. Põe aí, meu filho, nesse telão para todo mundo ler comigo. 40:10. Ei, vamos ler junto? Eis que o Senhor Jeová virá como forte, seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, e o salário de vocês todos vem na frente. Aleluia! Oh, glória! Você está aqui em Barueri, mas a sua ajuda está indo lá para várias partes do mundo, onde se ganha almas. Então nós temos que entender que o nosso trabalho tem uma recompensa. Louvado seja o Senhor. Então diz aqui para nós: o que vencer será vestido, o que, irmão? Vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós sabemos, irmãos, que o nosso nome está no céu, sim ou não? Está sim. Várias vezes, Deus já me chamou pelo nome.
na última divisão de Osasco. Quando Deus, o Herodes sabe disso, que estava lá ainda, mais André e outros. Quando o pastor Zé Huerto falou, e agora? Falei, se o Senhor me permitir receber aquela divisão, ele falou, o que você fizer, eu assino embaixo. Não tem preço. Eu fui para 2.000 pessoas reunidas, esperando um pastor para receber a divisão. Eu cheguei primeiro. Aleluia. Encarei o divisor. Você veio fazer o que aqui? Vim receber a igreja do Senhor Jesus. Ele perdeu a fala. A lágrima desceu. Mais de 200 obreiros esperando um outro ministério. E ele disse, Paulo, 2 horas da manhã, uma voz gritou dentro do meu quarto. Ele já morreu, vou falar o nome. Manuel, entrega a minha igreja para o meu servo, pastor Paulo Lucas Sacramento. Ele sabe ou não? E você chega aqui agora, acabou de falar isso, chegou o outro que ia receber. Rapaz, o Paulo está aqui, e o outro chamava Paulo também. Você me prometeu, eu prometi, vou te entregar, se o povo te receber. Fomos para o povo, o Nestor sabe disso. Qual desses dois você quer aqui? Paulo Lucas Sacramento, por unanimidade. Não ficou um sentado. Deus me conhece, Deus te conhece, Deus te conhece. Nós não estamos brincando de ser pastor. Companheiros, entendam isso. Deus conhece o teu trabalho. Deus conhece a tua fidelidade. A minha fidelidade para com o Ministério do Belém é essa. Nesses dias mesmo, eu falei para o pastor, estou aqui, pastor, posso continuar? Ele falou, pode não, deve. Que o Senhor nos ajude. Vamos continuar na próxima sexta-feira, amém? Porque a hora já manda para lá e eu não gosto de passar das 9 horas. Sou belemita ainda. Que Deus abençoe cada um de nós, amém? Samuel canta, depois vem o Isaías. Enquanto eles vão cantando, nós vamos contribuindo. Amém? Nos ajude. Aquele último propriedade que eu comprei, já estive lá hoje, e nós tínhamos que dar, era 100 mil, mas conseguimos lá uma oferta de 80 mil lá, e só faltava 20. Vocês me deram presente aqui, entendeu? Eu ajudei com a metade. E a outra metade nós vamos tirar na ceia aqui. Tem mais 10 mil. Mas já está pago. Amém, irmãos? O terreno é nosso. Vai servir. Que deu Mário e o Neto.